Você não chegou até esta oração por acaso. Talvez você tenha visto este vídeo em um momento inesperado. Talvez tenha sentido algo dentro de você dizendo: pare por alguns minutos e ouça. E talvez você nem consiga explicar exatamente por quê. Mas existe uma razão para você estar aqui. Enquanto tantas pessoas passam por este vídeo sem prestar atenção, você parou. Você ouviu este chamado. E talvez seja exatamente isso que sua alma precisava neste momento. Talvez você esteja atravessando uma fase em que precisa de uma resposta, uma solução, uma porta que ainda não consegue enxergar. Talvez exista uma preocupação financeira ocupando seus pensamentos. Talvez você esteja esperando uma oportunidade. Talvez esteja desejando uma mudança que parece demorar mais do que deveria. Ou talvez, no fundo do seu coração, exista apenas um desejo simples: voltar a sentir paz. Paz para olhar para o futuro. Paz para respirar. Paz para não sentir medo cada vez que uma conta chega. Paz para acreditar novamente que a vida pode ser abundante. E é por isso que, neste momento, eu quero pedir que você não ouça esta oração apenas com os seus ouvidos. Ouça com o seu coração. Porque esta não é apenas uma oração sobre dinheiro. É uma oração sobre abertura, sobre recebimento, sobre confiança, sobre permitir que uma nova consciência de prosperidade comece a nascer dentro de você. Florence Scovel Shinn ensinava que nossas palavras possuem um poder profundo sobre a maneira como enxergamos a vida. Aquilo que repetimos constantemente começa a ocupar espaço em nossa consciência. E quando mudamos nossas palavras, começamos também a mudar a maneira como nos posicionamos diante das oportunidades que surgem. Por isso, durante os próximos minutos, nós vamos fazer algo diferente. Vamos deixar de lado, por um instante, tudo aquilo que diz: não vai dar certo, eu não tenho, é impossível, nunca acontece comigo. Hoje, essas palavras não terão autoridade sobre você. Hoje, você vai escolher uma nova declaração. Você vai escolher dizer: eu estou aberto para receber. Eu aceito a prosperidade. Eu confio na provisão divina. Eu permito que novas possibilidades cheguem até mim. E talvez você esteja pensando agora: mas como minha vida pode mudar apenas porque estou fazendo uma oração? Essa é uma pergunta importante, porque a verdadeira transformação muitas vezes começa de maneira invisível. Antes de uma porta se abrir do lado de fora, alguma coisa precisa se abrir do lado de dentro. Antes de uma nova oportunidade aparecer, você precisa estar preparado para reconhecê-la. Antes de receber algo novo, muitas vezes é necessário abandonar a certeza de que nada pode mudar. É por isso que esta oração começa dentro de você. Não importa como está a sua situação neste exato momento. Não importa quanto dinheiro você tem hoje. Não importa quais dificuldades você enfrentou ontem. Este momento é um novo ponto de partida. E enquanto você ouve estas palavras, permita-se imaginar que algo está sendo reorganizado. Talvez uma ideia esteja chegando. Talvez uma oportunidade esteja se aproximando. Talvez uma solução esteja tomando forma. Talvez uma porta que você nunca imaginou esteja prestes a se apresentar. Você não precisa saber exatamente como isso acontecerá. Você não precisa controlar todos os detalhes. Neste momento, você só precisa estar disposto a confiar. Porque prosperidade não significa apenas receber mais. Prosperidade também significa desenvolver sabedoria para reconhecer o que chega, ter discernimento para escolher, ter coragem para agir, ter paz para esperar e ter fé para continuar. Por isso, enquanto esta oração avança, não pense apenas naquilo que você deseja receber. Pense também na pessoa que você está se tornando para receber. Uma pessoa mais confiante, mais consciente, mais aberta, mais preparada, mais alinhada com aquilo que deseja viver. E existe algo que eu quero que você guarde até o final desta oração. Porque antes de terminarmos, eu vou revelar uma chave simples, mas poderosa,
que pode transformar completamente a maneira como você se relaciona com a prosperidade. Uma chave que está diretamente ligada àquilo que você diz todos os dias. Uma chave que muitas pessoas ignoram. E talvez seja justamente por ignorá-la que continuam repetindo os mesmos ciclos. Você vai descobrir essa chave no final. Mas, por enquanto, não tente antecipá-la. Apenas permaneça aqui. Continue ouvindo. Continue recebendo. Porque talvez as próximas palavras sejam exatamente as palavras que você precisava ouvir hoje. E antes de entrarmos na oração, eu quero que você faça uma escolha. Por alguns minutos, deixe suas preocupações do lado de fora. Não importa o que aconteceu ontem. Não importa o que disseram a você. Não importa quanto tempo você esperou. Neste momento, você está aqui. E este momento pertence a você. Respire profundamente. Solte por alguns instantes o peso que você carregou durante tanto tempo. E diga dentro de você: eu estou pronto para uma nova experiência. Eu estou pronto para uma nova consciência. Eu estou pronto para receber. Não lute contra a prosperidade. Não tenha medo de receber. Não sinta culpa por desejar uma vida melhor. Permita-se acreditar que pode existir mais. Mais paz. Mais equilíbrio. Mais oportunidades. Mais liberdade. Mais abundância. E agora, se o seu coração estiver de acordo com estas palavras, faça uma declaração. Escreva nos comentários: eu aceito a prosperidade divina. Não escreva apenas como uma frase. Escreva como uma decisão. Como quem está dizendo: eu não quero mais viver governado pelo medo. Eu escolho abrir espaço para novas possibilidades. Eu aceito aquilo que está destinado a chegar até mim. Eu aceito a prosperidade divina. E agora prepare o seu coração, porque a partir deste momento, vamos entrar em um estado de entrega. Vamos silenciar aquilo que insiste em dizer que não há saída. Vamos abrir espaço para a confiança. Vamos deixar de tentar controlar cada detalhe. E vamos simplesmente permitir. Permitir que a paz entre. Permitir que a fé cresça. Permitir que a esperança desperte. Permitir que a consciência de prosperidade se expanda. E talvez, quando esta oração terminar, você ainda não tenha todas as respostas. Mas algo dentro de você poderá estar diferente. E às vezes é exatamente assim que uma transformação começa. Primeiro, muda a palavra. Depois, muda o pensamento. Depois, muda a percepção. E então, você começa a enxergar caminhos que antes estavam invisíveis. Por isso, fique comigo até o final. Porque ainda existe uma última declaração, uma última chave, uma última compreensão que pode fazer você olhar para suas próprias palavras de uma maneira completamente diferente. Mas antes disso, nós precisamos preparar o terreno. Precisamos silenciar a mente, abrir o coração e fazer uma escolha consciente. Eu aceito. Eu recebo, eu permito, eu confio. E agora, respire, relaxe e permita que a oração comece. Agora que você chegou até aqui, permita-se ficar em silêncio por alguns instantes. Não precisa fazer mais nada. Você não precisa resolver nenhum problema agora. Não precisa encontrar todas as respostas. Não precisa saber como a prosperidade chegará. Por alguns minutos, apenas esteja aqui, neste momento, neste lugar. Respire profundamente. Inspire e lentamente. Solte o ar. Mais uma vez. Inspire profundamente. E solte. Enquanto você respira, imagine que está deixando para trás, pelo menos por alguns instantes, todo o peso que carregou até aqui. Deixe ir a preocupação. Deixe ir a ansiedade. Deixe ir o medo do amanhã. Deixe ir aquela sensação de que você precisa controlar tudo. Você não precisa carregar o mundo inteiro sobre os seus ombros. Agora, você pode descansar. Você pode confiar. Você pode permitir. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava lutar por cada pequena coisa. Talvez tenha aprendido a esperar sempre pelo pior. Talvez tenha se acostumado a pensar: e se não for suficiente? E se faltar? E se eu não conseguir? Mas agora,
Por alguns minutos, escolha uma nova pergunta. Em vez de perguntar, e se faltar? Pergunte, e se novas possibilidades estiverem surgindo? Em vez de pensar, como vou conseguir? Diga, eu estou aberto para receber sabedoria e direção. Em vez de acreditar, nada muda. Declare, eu permito que algo novo comece. Porque uma nova realidade não começa apenas quando algo muda do lado de fora. Muitas vezes, ela começa quando você decide mudar aquilo que aceita dentro de si. E agora, neste momento, eu quero que você abra espaço. Espaço para a paz, espaço para a esperança, espaço para a confiança, espaço para a prosperidade. Não tente imaginar exatamente de onde virá. Não tente controlar o caminho. Não tente determinar cada detalhe. Apenas esteja disponível. Porque quando você deixa de tentar controlar todos os caminhos, começa a perceber possibilidades que antes não conseguia enxergar. Talvez uma oportunidade apareça através de uma pessoa, talvez através de uma ideia, talvez através de um trabalho, talvez através de uma mudança inesperada, talvez através de uma decisão que você ainda não teve coragem de tomar. A prosperidade pode se manifestar de muitas maneiras. Por isso, não limite a forma como ela pode chegar até você. Não diga, só pode acontecer desta maneira. Diga, estou aberto às melhores possibilidades. Agora, coloque toda a sua atenção nesta frase. Eu estou aberto. Repita mentalmente. Eu estou aberto. Mais uma vez, eu estou aberto. Eu estou aberto para novas ideias. Eu estou aberto para novas oportunidades. Eu estou aberto para novas soluções. Eu estou aberto para novos caminhos. Eu estou aberto para receber. E agora, vamos dar um passo ainda mais profundo. Porque aceitar é diferente de apenas desejar. Você pode desejar prosperidade e, ao mesmo tempo, ter medo de recebê-la. Pode pedir uma mudança e, ao mesmo tempo, acreditar que ela não é possível. Pode falar sobre abundância e, por dentro, continuar esperando pela falta. É por isso que hoje você não vai apenas pedir. Hoje você vai aceitar. Aceitar que é possível viver uma nova experiência. Aceitar que novas portas podem surgir. Aceitar que você pode aprender a administrar melhor aquilo que recebe. Aceitar que você pode construir uma relação mais saudável com o dinheiro. Aceitar que a prosperidade não precisa ser acompanhada de culpa. Aceitar que você pode viver com mais tranquilidade. Então, se você estiver pronto, diga comigo, devagar, sentindo cada palavra. Eu aceito. Eu aceito novas possibilidades. Eu aceito. Eu aceito novas oportunidades. Eu aceito. Eu aceito soluções que ainda não consigo enxergar. Eu aceito. Eu aceito caminhos que se abrem diante de mim. Eu aceito. Eu aceito a sabedoria para reconhecer as oportunidades certas. Eu aceito. Eu aceito a coragem para agir quando uma porta se apresentar. Eu aceito. Eu aceito receber com gratidão. Eu aceito. Eu aceito prosperar com equilíbrio. Eu aceito. Eu aceito viver uma vida de maior abundância. E agora, diga a frase que será o nosso primeiro grande decreto desta oração. Não diga apenas com os lábios. Diga com intenção. Diga acreditando que você está abrindo espaço para uma nova consciência. Diga, eu aceito a prosperidade divina. Mais uma vez, eu aceito a prosperidade divina. Agora, ainda mais profundamente, eu aceito a prosperidade divina em minha vida. Eu aceito que o bem pode chegar até mim. Eu aceito que novas portas podem se abrir. Eu aceito que existem soluções que ainda não consigo ver. Eu aceito que posso receber sem medo. Eu aceito que posso prosperar sem culpa. Eu aceito que posso crescer sem abandonar a minha paz. Eu aceito que a abundância pode alcançar todas as áreas da minha vida. E agora, permita que estas palavras desçam profundamente em sua consciência. Não tenha pressa. Não tente sentir algo extraordinário imediatamente. Apenas continue. Porque às vezes,
A primeira mudança não é aquilo que acontece ao seu redor. É aquilo que deixa de acontecer dentro de você. O medo começa a perder força. A ansiedade começa a diminuir. A dúvida começa a dar espaço para a confiança. E aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. Agora imagine que você está diante de uma grande porta. Uma porta que representa uma nova fase. Atrás de você estão os velhos pensamentos, as velhas preocupações, as antigas declarações de escassez. Tudo aquilo que você repetiu durante anos. Mas diante de você existe uma porta, e você não precisa arrombá-la. Você não precisa lutar contra ela. Você não precisa implorar para que ela se abra. Você apenas precisa estar disposto a atravessá-la quando chegar o momento. E enquanto olha para essa porta, diga: eu estou pronto, eu estou aberto, eu aceito, eu recebo, eu confio. Agora coloque isso dentro do seu coração. Eu não preciso saber todos os detalhes para confiar no próximo passo. Eu não preciso enxergar todo o caminho para começar a caminhar. Eu não preciso conhecer a resposta para permanecer em fé. Eu escolho confiar. Eu escolho permanecer aberto. Eu escolho acreditar que novas possibilidades existem. E a partir deste momento, tudo aquilo que for contrário à prosperidade começa a perder espaço dentro de mim. Eu libero o medo. Eu libero a dúvida. Eu libero a expectativa da falta. Eu libero a necessidade de acreditar que nada vai mudar. E escolho uma nova consciência. Uma consciência de abertura. Uma consciência de confiança. Uma consciência de prosperidade. E agora, se você ainda não escreveu nos comentários, faça isso neste momento. Escreva: eu aceito a prosperidade divina. Enquanto você escreve, permita que essa frase se torne mais do que um comentário. Transforme-a em uma decisão. Uma decisão de não alimentar mais pensamentos que diminuem sua capacidade de receber. Uma decisão de vigiar suas palavras. Uma decisão de escolher a fé quando o medo tentar falar mais alto. Porque, como veremos a seguir, existe algo muito poderoso por trás das palavras que você repete todos os dias. E talvez você nunca tenha percebido, mas algumas das frases que você diz automaticamente podem estar reforçando exatamente aquilo que você deseja deixar para trás. É por isso que no próximo momento desta oração, vamos entrar em um dos princípios mais importantes dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn: o poder da palavra. E quando você compreender isso, você começará a perceber que a sua oração não termina quando estas palavras terminam. Ela continua naquilo que você escolhe dizer depois, naquilo que você escolhe pensar, naquilo que você escolhe acreditar. Por isso, permaneça comigo, porque agora vamos descobrir como transformar suas palavras em declarações conscientes de prosperidade. E antes de seguir, respire mais uma vez, inspire profundamente e diga: eu aceito, eu recebo, eu permito, eu confio, eu estou aberto, eu aceito a prosperidade divina. E assim, o espaço foi preparado, o coração foi aberto, a mente começa a silenciar e agora estamos prontos para compreender a lei da palavra. Agora que você silenciou a mente, agora que abriu o coração, agora que declarou: eu aceito a prosperidade divina, é hora de compreender algo fundamental. Porque existe uma razão para termos começado esta oração preparando primeiro a sua consciência. Florence ensinava que as palavras possuem uma força profunda na maneira como construímos nossa experiência de vida. A palavra que você repete todos os dias não é apenas um som. Ela carrega uma direção. Ela revela aquilo que você está alimentando dentro de si. E muitas vezes, sem perceber, nós pedimos uma coisa, enquanto declaramos outra. Pedimos abundância, mas repetimos: eu nunca tenho dinheiro. Pedimos oportunidades, mas dizemos: nada dá certo para mim. Desejamos uma vida diferente, mas afirmamos: minha situação nunca vai mudar. Queremos tranquilidade, mas passamos o dia inteiro dizendo: estou desesperado. Perceba,
não se trata de fingir que os problemas não existem. Não significa ignorar a realidade. Não significa fechar os olhos para as dificuldades. Significa não permitir que a dificuldade de hoje se transforme em uma sentença sobre o seu amanhã. Existe uma diferença enorme entre dizer: estou enfrentando um desafio financeiro, e dizer: minha vida financeira nunca vai melhorar. Uma frase descreve um momento, a outra transforma um momento em identidade. E é exatamente aí que a vigilância sobre as palavras se torna tão importante. Porque aquilo que você repete constantemente pode começar a parecer uma verdade absoluta. Você começa dizendo: eu não consigo. Depois pensa: talvez realmente não consiga. Depois começa a agir como alguém que não consegue. E pouco a pouco, você deixa de perceber as possibilidades que estavam diante de você. Por isso, nesta oração, estamos fazendo uma escolha diferente. Não vamos negar o que aconteceu. Vamos apenas nos recusar a transformar o passado em uma profecia. O que aconteceu até ontem não precisa determinar o que acontecerá amanhã. E agora, eu quero que você observe cuidadosamente as palavras que você costuma usar quando fala sobre dinheiro. Quando uma conta chega, o que você diz? Quando surge uma oportunidade, o que você pensa? Quando alguém fala sobre prosperidade, você sente alegria? Ou imediatamente pensa: isso não é para mim? Porque muitas vezes o maior bloqueio não está naquilo que desejamos. Está naquilo que acreditamos que não merecemos receber. É por isso que hoje vamos começar a substituir essas antigas declarações. Se você costuma dizer: eu não tenho dinheiro, comece a dizer: estou aberto a novas soluções e oportunidades. Se você costuma dizer: nada dá certo para mim, comece a dizer: novos caminhos estão se abrindo para mim. Se você diz: eu nunca consigo prosperar, declare: estou aprendendo a prosperar com sabedoria e equilíbrio. Se você diz: o dinheiro nunca fica comigo, declare: eu desenvolvo sabedoria para administrar e multiplicar aquilo que recebo. Perceba a diferença. Você não está apenas trocando palavras, está mudando a direção da sua atenção. Está deixando de olhar exclusivamente para o problema e começando a procurar possibilidades, porque aquilo que recebe sua atenção constantemente tende a ocupar cada vez mais espaço na sua consciência. Se você alimenta o medo o dia inteiro, o medo cresce. Se você alimenta a desesperança cresce. Mas quando você começa a alimentar a confiança também pode crescer. E é por isso que esta oração é apenas o começo. Porque você pode ouvir esta oração hoje, sentir paz, sentir esperança, sentir uma nova energia dentro de você. Mas amanhã, quando uma dificuldade aparecer, você terá uma escolha: voltar automaticamente para as antigas palavras, ou lembrar daquilo que declarou aqui, e dizer: eu não sei como a solução virá, mas estou aberto para recebê-la. Essa frase é poderosa, porque ela não exige que você conheça o caminho. Ela apenas exige que você permaneça aberto. Você não precisa saber de onde virá a oportunidade. Você não precisa saber quem trará a solução. Você não precisa prever todos os detalhes. Você só precisa parar de fechar as portas com suas próprias palavras. Imagine alguém pedindo: Deus, abra uma porta para mim. E logo depois dizendo: mas eu sei que nada vai dar certo. Essa pessoa está pedindo com uma mão e fechando a porta com a outra. Por isso, a partir de hoje, vigie o que você declara. Não apenas durante esta oração, mas depois que ela terminar. Quando estiver sozinho, quando estiver conversando, quando estiver preocupado, quando algo inesperado acontecer. É nesses momentos que sua verdadeira consciência se revela. E é justamente nesses momentos que você poderá praticar uma nova escolha. Quando o medo disser: vai faltar, você responderá: eu confio que novas possibilidades existem. Quando a dúvida disser: você não vai conseguir, você responderá: eu estou aberto para receber sabedoria e direção. Quando a ansiedade disser: você está sozinho, você responderá: eu confio na presença divina e permaneço em paz.
E quando você olhar para a sua vida e não enxergar nenhuma saída, não declare o fim. Declare abertura. Diga: ainda não vejo a solução, mas estou aberto para recebê-la. Essa pequena mudança pode transformar a maneira como você atravessa os momentos difíceis, porque você deixa de alimentar a certeza da derrota e começa a alimentar a possibilidade da solução. E agora, quero que você compreenda uma coisa. Prosperidade não começa necessariamente quando o dinheiro chega. Muitas vezes, a prosperidade começa quando você deixa de acreditar que a falta é permanente. Começa quando você percebe que sua situação atual é apenas uma fotografia e não a história inteira. Começa quando você se permite pensar: pode existir uma maneira que eu ainda não conheço. Pode existir uma oportunidade que ainda não apareceu. Pode existir uma ideia que ainda não tive. Pode existir uma pessoa que ainda não conheci. Pode existir um caminho que ainda não enxerguei. E talvez seja exatamente por isso que você está aqui. Para lembrar que você não precisa conhecer o caminho inteiro. Precisa apenas estar disposto a dar o próximo passo. Agora, feche os olhos, se puder, e escute estas palavras. Minha situação atual não define meu futuro. O medo não define meu destino. A falta não é minha identidade. Eu não sou limitado pelo que aconteceu ontem. Eu estou aberto para novas possibilidades. Eu estou aberto para novas oportunidades. Eu estou aberto para novas soluções. Eu aceito a prosperidade divina. E agora, vamos levar essa consciência para a nossa oração. Porque a partir deste momento, não vamos apenas pedir. Vamos pedir com confiança. Não vamos apenas desejar. Vamos nos abrir para receber. Não vamos apenas falar sobre prosperidade. Vamos declarar uma nova direção. E enquanto a oração começar, permita que cada palavra encontre espaço dentro de você. Peça direção, peça sabedoria, peça discernimento, peça abertura de caminhos, peça coragem para reconhecer as oportunidades. Peça sabedoria para administrar aquilo que chegar. Porque talvez a verdadeira prosperidade não seja apenas receber aquilo que você deseja. Talvez seja também tornar-se preparado para cuidar daquilo que recebe. E agora, chegamos ao momento central desta oração. O momento em que vamos colocar diante de Deus os seus caminhos, suas necessidades, seus sonhos e seus desejos de prosperidade. Respire profundamente. Abra o coração. E se você estiver pronto, vamos começar a nossa grande oração de prosperidade. Mas antes, guarde esta frase. Minha palavra não será mais uma declaração de medo. Minha palavra será uma declaração consciente de fé, confiança e prosperidade. E agora, vamos orar. E agora, chegamos ao momento da nossa oração. Se puder, feche os olhos, respire profundamente e permita que seu coração fique em silêncio. Não pense neste momento em tudo aquilo que está faltando. Não pense em todos os problemas que precisam ser resolvidos. Não tente encontrar respostas agora. Apenas entregue. Entregue suas preocupações. Entregue seus medos. Entregue suas dúvidas. E permita que a paz encontre espaço dentro de você. Agora, ore comigo. Pai Divino, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Eu deixo de lado, por alguns instantes, toda a preocupação que carreguei até aqui. Eu entrego a Ti aquilo que não posso controlar. Entrego minhas preocupações financeiras. Entrego meus medos sobre o futuro. Entrego minhas inseguranças. Entrego tudo aquilo que tem ocupado minha mente e roubado minha paz. E peço que a Tua paz entre agora em meu coração, que a minha mente se acalme, que meus pensamentos encontrem clareza, que meu coração encontre confiança, que eu possa enxergar possibilidades onde antes eu enxergava apenas obstáculos. Pai Divino, eu peço direção. Mostra-me os caminhos que devo seguir. Dá-me sabedoria para tomar decisões corretas. Dá-me discernimento para reconhecer as oportunidades que surgirem diante de mim. Não permita que o medo me faça recusar aquilo que pode ser uma bênção.
Não permita que a dúvida me impeça de agir quando chegar o momento certo. Ensina-me a ouvir a voz da sabedoria. Ensina-me a confiar. Ensina-me a esperar quando for necessário esperar. E ensina-me a agir quando for necessário agir. Que eu não seja guiado pelo desespero, que eu não tome decisões movido pelo medo, que eu não permita que a ansiedade controle minhas escolhas, que eu possa caminhar com clareza, com equilíbrio, com confiança e com fé. Pai Divino, eu peço que novos caminhos se abram diante de mim, caminhos de prosperidade, caminhos de crescimento, caminhos de oportunidades, caminhos de soluções. Se existe uma porta que precisa ser aberta, que ela se abra no momento certo. Se existe uma oportunidade que precisa chegar, que eu esteja preparado para reconhecê-la. Se existe uma ideia que pode transformar minha vida, que minha mente esteja aberta para recebê-la. Se existe uma pessoa que pode contribuir para o meu crescimento, que nossos caminhos se encontrem de maneira harmoniosa. Se existe uma decisão que preciso tomar, que eu tenha coragem e sabedoria para tomá-la. Eu não peço apenas dinheiro, eu peço inteligência para administrá-lo. Eu não peço apenas abundância, eu peço sabedoria para utilizá-la. Eu não peço apenas oportunidades, eu peço discernimento para reconhecer as certas. Eu não peço apenas portas abertas, eu peço maturidade para atravessá-las, porque eu desejo prosperar, mas desejo prosperar com equilíbrio. Desejo crescer sem perder minha paz. Desejo receber sem perder minha sabedoria. Desejo avançar sem esquecer aquilo que realmente importa. Pai Divino, onde existe escassez em minha consciência, que nasça uma nova percepção de abundância. Onde existe medo, que nasça confiança. Onde existe dúvida, que nasça fé. Onde existe confusão, que nasça clareza. Onde existe desânimo, que nasça esperança. Onde existe preocupação, que nasça paz. E onde eu tenho repetido, eu não posso, que eu comece a declarar, eu estou aberto para novas possibilidades. Onde eu tenho dito, não existe saída, que eu comece a declarar, uma solução pode surgir de uma maneira que eu ainda não consigo enxergar. Onde eu tenho pensado, nada vai mudar, que eu comece a declarar, eu permito que uma nova fase comece. Pai Divino, eu libero agora a necessidade de saber exatamente como tudo acontecerá. Eu não preciso controlar cada detalhe, eu não preciso conhecer todos os caminhos, eu não preciso ter todas as respostas. Eu escolho confiar, eu escolho permanecer aberto, eu escolho acreditar que novas possibilidades existem. E enquanto eu confio, peço que minha consciência se expanda, que eu consiga enxergar além das limitações que criei dentro de mim, que eu consiga perceber oportunidades que antes ignorava, que eu consiga ouvir ideias que antes não considerava, que eu consiga reconhecer portas que antes pareciam invisíveis, que eu consiga agir com coragem quando uma nova possibilidade surgir. Pai Divino, eu também peço por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que estão preocupados com suas contas, por aqueles que carregam dívidas, por aqueles que perderam uma fonte de renda, por aqueles que não sabem como será o amanhã, que essas pessoas encontrem direção, que encontrem oportunidades, que encontrem ajuda, que encontrem sabedoria, que encontrem caminhos, que encontrem forças para continuar. E que cada pessoa que está ouvindo esta oração possa sentir, neste momento, que não precisa permanecer presa ao medo, que uma nova possibilidade pode existir, que um novo caminho pode surgir, que uma nova oportunidade pode aparecer e que o futuro não precisa repetir o passado. Pai Divino, eu entrego a Ti todos os meus sonhos de prosperidade, entrego meus projetos, entrego meus planos, entrego meus desejos, entrego minhas necessidades e peço que aquilo que estiver alinhado com o bem encontre espaço para florescer. Que eu receba aquilo que for para o meu crescimento.
que eu tenha sabedoria para reconhecer aquilo que não é para mim, que eu não insista em caminhos que me afastam da paz, que eu não persiga aquilo que não está destinado a permanecer, que eu tenha confiança para deixar ir o que precisa ser deixado e coragem para receber aquilo que precisa chegar. Eu confio que a provisão pode encontrar caminhos que eu ainda não conheço. Eu confio que soluções podem surgir de maneiras inesperadas. Eu confio que novas oportunidades podem aparecer quando eu menos esperar. Eu confio que posso aprender. Eu confio que posso crescer. Eu confio que posso prosperar. E, acima de tudo, eu confio que não preciso viver eternamente dominado pelo medo da falta. A partir deste momento, eu escolho uma nova postura. Eu escolho olhar para minha vida com esperança. Eu escolho olhar para o futuro com confiança. Eu escolho olhar para minhas dificuldades como situações que podem ser transformadas. Eu escolho acreditar que existe mais para mim, mais paz, mais equilíbrio, mais sabedoria, mais oportunidades, mais liberdade, mais prosperidade. E agora, eu abro meu coração para receber. Eu abro minha mente para novas ideias. Eu abro meus olhos para novas oportunidades. Eu abro meus caminhos para novas possibilidades. Eu abro minha consciência para a abundância. Eu não rejeito o bem. Eu não fujo da prosperidade. Eu não tenho medo de crescer. Eu não tenho medo de receber. Eu não tenho medo de avançar. Eu me permito prosperar. Eu me permito crescer. Eu me permito receber. Eu me permito viver uma nova experiência. E quando a prosperidade chegar, que eu tenha sabedoria para administrá-la, que eu tenha equilíbrio para preservá-la, que eu tenha inteligência para multiplicá-la, que eu tenha generosidade para compartilhar, que eu tenha consciência para utilizá-la para o bem, que o dinheiro seja uma ferramenta e nunca o senhor da minha vida, que eu possa prosperar sem perder minha essência, que eu possa crescer sem perder minha paz, que eu possa receber sem perder minha gratidão. Pai Divino, eu agradeço porque mesmo antes de enxergar a solução, eu escolho confiar. Eu agradeço porque mesmo sem conhecer o caminho, eu escolho caminhar. Eu agradeço porque mesmo sem saber como tudo acontecerá, eu escolho permanecer aberto. Eu agradeço pelas oportunidades que já existem. Eu agradeço pelas oportunidades que estão surgindo. Eu agradeço pelas portas que estão se abrindo. Eu agradeço pelas soluções que estão sendo preparadas. Eu agradeço pela sabedoria que está crescendo dentro de mim. Eu agradeço pela paz que começa a ocupar meu coração e declaro: eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para prosperar. Eu estou pronto para reconhecer novas oportunidades. Eu estou pronto para caminhar por novos caminhos. Eu estou pronto para deixar para trás a mentalidade de escassez. Eu estou pronto para viver com mais confiança. Eu estou pronto para uma nova fase. E agora, enquanto esta oração continua, eu quero que você perceba algo. Talvez a maior mudança que você esperava não esteja apenas chegando até você. Talvez ela esteja começando dentro de você. Porque agora você está aprendendo a olhar de outra maneira, a pensar de outra maneira, a falar de outra maneira, a esperar de outra maneira. E quando sua consciência muda, sua percepção também começa a mudar. Você começa a perceber aquilo que antes não percebia. Começa a reconhecer oportunidades que antes ignorava. Começa a enxergar caminhos que antes pareciam impossíveis. E talvez seja por isso que esta oração chegou até você. Para lembrar que a prosperidade não precisa começar com aquilo que você possui. Ela pode começar com aquilo que você acredita ser possível. Então, neste momento, respire profundamente e diga: eu aceito, eu recebo, eu confio, eu agradeço, eu prospero, eu estou aberto para o bem. Eu estou aberto para a abundância. Eu estou aberto para a prosperidade. E agora, prepare-se. Porque a partir deste momento, nós vamos elevar ainda mais a força desta oração.
Vamos transformar aquilo que acabamos de pedir em declarações conscientes. Declarações de abundância. Declarações de prosperidade. Declarações de recebimento. E, a cada nova declaração, vamos avançar um passo, até chegar ao momento em que você não estará apenas dizendo que deseja prosperidade. Você estará declarando: eu estou pronto para recebê-la. Então continue comigo. Porque agora começa a nossa escalada de prosperidade. E a primeira declaração será: eu aceito a abundância. Agora. Chegamos a um momento muito importante desta oração. Tudo aquilo que você acabou de pedir, agora começa a se transformar em declaração. Porque existe uma diferença entre pedir com medo e declarar com confiança. Quando você declara, você está escolhendo conscientemente aquilo que deseja alimentar dentro de si. Por isso, não tenha pressa. Não apenas escute estas palavras, repita, sinta, permita que cada declaração encontre espaço dentro da sua consciência. E se você puder, diga em voz alta. Se estiver em um lugar onde não pode falar, repita mentalmente, mas faça isso com presença, com intenção, com fé, porque agora nós vamos começar. Respire profundamente e diga: eu aceito a abundância. Mais uma vez, eu aceito a abundância. Eu aceito que a vida pode ser mais abundante. Eu aceito que novas possibilidades podem surgir. Eu aceito que o bem pode chegar até mim. Eu aceito que posso viver com mais paz e tranquilidade. Eu aceito que não preciso permanecer preso aos antigos padrões de escassez. Eu aceito uma nova consciência. Eu aceito uma nova maneira de enxergar minha vida. Eu aceito uma nova maneira de enxergar minhas possibilidades. Eu aceito a abundância. Eu permito que a abundância faça parte da minha experiência. E agora, vamos avançar. Porque aceitar é o primeiro passo. Agora, nós declaramos: minha prosperidade se expande. Diga novamente: minha prosperidade se expande. Minha prosperidade se expande em minha consciência. Minha prosperidade se expande em minhas oportunidades. Minha prosperidade se expande em minhas escolhas. Minha prosperidade se expande através da sabedoria. Minha prosperidade se expande através de novas ideias. Minha prosperidade se expande através de novas possibilidades. Eu não vejo a prosperidade como algo limitado. Eu não acredito que exista apenas uma única maneira de prosperar. Eu estou aberto a caminhos que ainda não conheço. Eu estou aberto a oportunidades que ainda não enxerguei. Eu estou aberto a soluções que ainda não imaginei. Minha prosperidade se expande. E agora, vamos subir mais um degrau. Porque a prosperidade muitas vezes começa quando uma nova oportunidade encontra uma consciência preparada para reconhecê-la. Por isso, declare: novas oportunidades chegam até mim. Novas oportunidades chegam até mim. Oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios, oportunidades de transformação. Oportunidades que me permitem avançar. Eu estou atento. Eu estou consciente. Eu estou preparado. Eu reconheço as oportunidades quando elas aparecem. Eu tenho sabedoria para discernir o que é bom para mim. Eu tenho coragem para agir quando for necessário. Eu não fecho meus olhos para as possibilidades. Eu não rejeito o novo por medo. Eu não permito que experiências passadas me impeçam de enxergar o futuro. Novas oportunidades chegam até mim. E agora, imagine que uma porta começa a aparecer diante de você. Uma porta que representa aquilo que você ainda não consegue enxergar. Talvez seja uma nova fonte de renda. Talvez uma oportunidade profissional. Talvez uma ideia. Talvez um projeto. Talvez uma solução para uma situação que há muito tempo preocupa você. Você não sabe exatamente o que está atrás dessa porta, mas você sabe que está disposto a descobrir. E então você declara: caminhos inesperados se abrem para mim. Mais uma vez, caminhos inesperados se abrem para mim.
caminhos que eu ainda não conheço, caminhos que eu ainda não consigo imaginar, caminhos que me conduzem a novas possibilidades. Eu não limito a maneira como o bem pode chegar até mim. Eu não determino que a solução precisa acontecer de uma única forma. Eu permaneço aberto. Eu permaneço atento. Eu permaneço confiante. Se uma porta se fechar, eu não concluo que tudo acabou. Eu permaneço aberto para outra porta. Se um caminho não funcionar, eu não declaro que não existem caminhos. Eu continuo avançando. Eu continuo acreditando. Eu continuo confiando. Porque uma oportunidade perdida não significa que todas as oportunidades desapareceram. Um caminho que terminou não significa que minha jornada terminou. Uma dificuldade não significa que minha prosperidade terminou. Eu continuo aberto e por isso declaro: caminhos inesperados se abrem para mim. Agora, chegamos a uma declaração ainda mais profunda. Porque não basta que a prosperidade exista. É preciso estar preparado para recebê-la. Por isso diga: eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para receber novas ideias. Eu estou pronto para receber novas oportunidades. Eu estou pronto para receber novas soluções. Eu estou pronto para receber novas experiências. Eu estou pronto para receber prosperidade. Eu estou pronto para receber abundância. Eu estou pronto para receber aquilo que chega até mim para o meu bem. Eu não rejeito o que é bom. Eu não afasto oportunidades por medo. Eu não me diminuo diante da possibilidade de crescer. Eu não sinto culpa por prosperar. Eu permito que o bem entre na minha vida. Eu permito que a abundância encontre espaço em minha consciência. Eu permito que novas possibilidades façam parte da minha jornada. Eu estou pronto para receber. Respire. E agora, vamos avançar ainda mais. Porque tudo aquilo que chega até você pode ser utilizado com sabedoria. E aquilo que é administrado com consciência pode gerar novas possibilidades. Por isso, declare: tudo aquilo que chega até mim se multiplica em bênçãos. Tudo aquilo que chega até mim é recebido com gratidão. Tudo aquilo que chega até mim é administrado com sabedoria. Tudo aquilo que chega até mim é utilizado para o bem. Tudo aquilo que chega até mim gera novas possibilidades. Eu sou sábio com os recursos que recebo. Eu sou responsável com aquilo que chega até mim. Eu aprendo a cuidar daquilo que tenho. Eu aprendo a multiplicar aquilo que recebo. Eu aprendo a reconhecer o valor das pequenas oportunidades. E permito que cada bênção recebida se torne uma semente para algo ainda maior. Tudo aquilo que chega até mim se multiplica em bênçãos. Agora, pense em tudo aquilo que você deseja transformar. Pense na sua vida financeira. Pense na sua casa. Pense na sua família. Pense nos seus projetos. Pense nos seus sonhos. E imagine que a prosperidade começa a tocar cada uma dessas áreas. Não como uma obsessão, mas como uma presença de equilíbrio, uma presença de paz, uma presença de confiança. E agora declare: minha prosperidade transborda. Minha prosperidade transborda em minha vida. Transborda em minha paz. Transborda em minha confiança. Transborda em minhas oportunidades. Transborda em minha capacidade de ajudar. Transborda em minha família. Transborda em meus projetos. Transborda em tudo aquilo que faço com amor e propósito. Eu prospero. E minha prosperidade também beneficia aqueles que estão ao meu redor. Eu recebo e sou grato. Eu cresço e compartilho. Eu avanço e ajudo outros a avançarem. Minha prosperidade não termina em mim. Ela se transforma em bênção. Ela se transforma em generosidade. Ela se transforma em oportunidades. Ela se transforma em esperança. Minha prosperidade transborda. E agora, vamos juntar todas essas declarações. Respire profundamente e repita comigo: eu aceito a abundância. Minha prosperidade se expande. Novas oportunidades chegam até mim. Caminhos inesperados se abrem para mim. Eu estou pronto para receber. Tudo aquilo que chega até mim se multiplica em bênçãos. Minha prosperidade transborda. Mais uma vez, com mais força.
Eu aceito a abundância. Minha prosperidade se expande. Novas oportunidades chegam até mim. Caminhos inesperados se abrem para mim. Eu estou pronto para receber. Tudo aquilo que chega até mim se multiplica em bênçãos. Minha prosperidade transborda. E agora? Perceba onde chegamos. Começamos aceitando. Depois, expandimos. Então, abrimos espaço para oportunidades. Abrimos caminhos. Declaramos nossa disposição para receber. Falamos sobre multiplicação. E chegamos ao transbordamento. Essa é a nossa escalada. Aceitar, expandir, receber, multiplicar, transbordar. E agora, quero que você imagine algo. Imagine que aquilo que você pediu nesta oração já está encontrando caminhos. Não tente descobrir como. Não tente controlar quando. Apenas permita-se sentir a tranquilidade de quem confia. Imagine suas contas sendo organizadas. Imagine suas preocupações diminuindo. Imagine suas dívidas sendo resolvidas. Imagine novas oportunidades surgindo. Imagine sua mente tranquila diante do futuro. Imagine você olhando para sua vida e percebendo: eu não estou mais vivendo dominado pelo medo. Porque talvez essa seja uma das maiores formas de prosperidade. Ter paz, ter clareza, ter confiança. Saber que, mesmo diante de uma situação inesperada, você pode permanecer firme. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Vamos entrar em um momento de visualização. Você vai imaginar aquilo que deseja viver, mas não apenas imaginar. Você vai agradecer antecipadamente. Porque, quando você agradece antes de enxergar, você está escolhendo confiar antes de compreender. Então respire profundamente e prepare-se, porque agora vamos visualizar a vida que você deseja construir. E enquanto você visualiza, lembre-se, a prosperidade não é apenas algo que você espera receber. É também uma consciência que você escolhe cultivar. E agora, permita-se imaginar, permita-se sentir, permita-se agradecer, porque talvez aquilo que você está esperando já esteja começando a se organizar de maneiras que você ainda não consegue ver. Agora, se puder, feche os olhos, respire profundamente e permita que sua imaginação conduza você para um lugar de paz. Por alguns instantes, não pense naquilo que está faltando, não pense nas contas, não pense nas preocupações, não pense nos problemas que ainda precisam ser resolvidos. Agora, imagine uma nova realidade. Uma realidade onde você consegue respirar com tranquilidade. Onde o medo deixou de controlar suas decisões. Onde você olha para o futuro e sente esperança. Onde você consegue dormir em paz. Onde sua mente não precisa passar todas as noites tentando descobrir como resolver tudo. Imagine você acordando pela manhã, abrindo os olhos e sentindo uma tranquilidade diferente. A primeira coisa que você percebe é que não existe mais aquele peso no peito, aquela ansiedade constante, aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Você respira e sente paz. Você olha ao redor e percebe que está tudo bem. Você está aqui. Você está vivo. Você tem uma nova oportunidade diante de você. E pela primeira vez em muito tempo, você não está pensando apenas naquilo que falta. Você está pensando naquilo que pode ser construído. Agora imagine suas contas. Imagine todas aquelas obrigações que durante tanto tempo provocaram preocupação. Imagine você olhando para elas com tranquilidade. Imagine contas sendo pagas. Imagine compromissos sendo organizados. Imagine dívidas sendo resolvidas. Imagine a sensação de abrir sua conta e perceber que existe equilíbrio, existe organização, existe provisão, existe espaço para respirar. Sinta essa tranquilidade. Não pense apenas no número. Pense na sensação. A sensação de não precisar mais viver em constante preocupação. A sensação de olhar para o futuro sem aquele medo que antes acompanhava cada decisão. A sensação de poder dizer: eu estou bem, eu estou seguro, eu tenho direção, eu tenho sabedoria,
Eu tenho novas possibilidades diante de mim. Agora imagine o dinheiro chegando até você através de caminhos honestos e harmoniosos. Imagine novas oportunidades. Imagine novas ideias. Imagine portas profissionais se abrindo. Imagine projetos prosperando. Imagine pessoas reconhecendo o seu valor. Imagine oportunidades que você jamais teria imaginado. Talvez uma conversa, talvez uma mensagem, talvez uma proposta, talvez uma ideia que surge inesperadamente, talvez uma oportunidade que aparece justamente quando você menos espera. Não tente decidir exatamente como isso acontecerá. Apenas imagine a sensação de receber uma boa notícia. Imagine o momento em que você percebe: algo mudou. Uma nova porta se abriu. Eu encontrei uma solução. Eu não estou mais preso ao mesmo lugar. Permita que essa sensação percorra todo o seu corpo. A sensação de alívio, a sensação de gratidão, a sensação de esperança. Agora imagine você tomando decisões com mais tranquilidade. Você não precisa mais escolher sempre com base no medo. Você pode pensar, você pode analisar, você pode planejar, você pode escolher. Você pode dizer: eu tenho opções, eu tenho possibilidades, eu posso encontrar soluções. E agora? Imagine sua vida financeira se tornando cada vez mais organizada. Você aprendendo a cuidar melhor do que recebe. Você desenvolvendo sabedoria. Você fazendo escolhas mais conscientes. Você percebendo que prosperidade não significa apenas ganhar mais. Significa também saber administrar, saber preservar, saber multiplicar, saber compartilhar. Imagine você olhando para aquilo que possui e sentindo gratidão. Não importa se é muito ou pouco. Você agradece, porque você aprendeu a reconhecer o valor do que já existe. E quando você reconhece o que já possui, começa a enxergar a vida com outros olhos. Agora, imagine sua família. Imagine as pessoas que você ama. Imagine a tranquilidade de poder ajudar quando for necessário. Imagine poder oferecer uma experiência melhor. Imagine poder contribuir. Imagine poder realizar um sonho que durante muito tempo parecia distante. Talvez uma viagem, talvez uma casa, talvez um projeto, talvez um negócio, talvez simplesmente a liberdade de viver sem aquele peso constante da preocupação. Não importa qual seja o seu sonho, permita-se visualizá-lo. Veja-o em sua mente. Sinta como seria viver essa realidade. E agora, não diga, eu quero. Diga, eu agradeço. Não diga, um dia talvez aconteça. Diga, eu agradeço pela possibilidade de viver algo novo. Não diga, eu não sei como. Diga, eu confio que novas possibilidades podem surgir. E agora, comece a agradecer. Obrigado, Pai, porque aquilo que ainda não vejo já está sendo preparado. Repita, obrigado, Pai, porque aquilo que ainda não vejo já está sendo preparado. Obrigado pelas oportunidades que ainda não conheço. Obrigado pelas portas que ainda não consigo enxergar. Obrigado pelas soluções que estão surgindo. Obrigado pelas ideias que chegarão até mim. Obrigado pelas pessoas certas que cruzarão o meu caminho. Obrigado pela sabedoria que estou desenvolvendo. Obrigado pela coragem que está crescendo dentro de mim. Obrigado pela paz que começa a ocupar meu coração. Obrigado pela prosperidade que estou aprendendo a reconhecer. Obrigado por aquilo que já tenho. Obrigado por aquilo que estou recebendo. Obrigado por aquilo que está a caminho. Obrigado porque não preciso conhecer todos os detalhes para confiar. Obrigado porque posso caminhar um passo de cada vez. Obrigado porque minha vida não está limitada ao que aconteceu ontem. Obrigado porque novas possibilidades podem surgir a qualquer momento. E agora, imagine que você está diante de um caminho. Você olha para trás e vê tudo aquilo que enfrentou, as dificuldades, os medos, as perdas, as preocupações, os momentos em que você pensou que não conseguiria. E então você olha para frente e percebe que existe um novo caminho. Talvez você ainda não consiga enxergar onde ele termina, mas você consegue enxergar o próximo passo. E isso é suficiente. Você não precisa conhecer o destino inteiro. Você precisa apenas confiar no próximo passo.
E então você diz: eu agradeço pelo próximo passo. Eu agradeço pelo caminho que está se abrindo. Eu agradeço pelas oportunidades que estão chegando. Eu agradeço pelas soluções que ainda não consigo ver. Eu agradeço pela prosperidade que começa dentro de mim. Agora, respire profundamente e imagine uma luz de esperança envolvendo sua vida. Não uma luz que promete que todos os problemas desaparecerão instantaneamente, mas uma luz que representa clareza, sabedoria, direção, confiança. Imagine essa luz alcançando sua vida financeira, seus projetos, seu trabalho, sua família, seus sonhos, sua casa. E permita que ela represente uma nova consciência. A consciência de que você não precisa viver permanentemente com medo. A consciência de que você pode aprender, você pode crescer, você pode mudar, você pode encontrar novas soluções. E agora, diga: eu agradeço antes de ver, porque escolho confiar antes de compreender. Mais uma vez. Eu agradeço antes de ver, porque escolho confiar antes de compreender. Eu agradeço antes de entender. Eu agradeço antes de receber. Eu agradeço antes de enxergar. Porque eu escolho confiar. Eu escolho permanecer aberto. Eu escolho acreditar que existem possibilidades além daquilo que meus olhos conseguem ver neste momento. E agora, imagine que você segura em suas mãos tudo aquilo que deseja entregar. Suas preocupações, suas dúvidas, seus medos, suas inseguranças. E lentamente, você abre as mãos e deixa tudo isso ir. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa encontrar todas as respostas hoje. Você pode confiar, você pode respirar, você pode continuar. E agora, com as mãos abertas, declare: eu estou disponível para o bem. Eu estou disponível para a prosperidade. Eu estou disponível para novas oportunidades. Eu estou disponível para soluções inesperadas. Eu estou disponível para receber. E agora, imagine você daqui a algum tempo olhando para este momento, olhando para o dia em que você ouviu esta oração e percebendo que algo começou a mudar. Talvez tenha sido uma nova ideia, talvez uma nova decisão, talvez uma oportunidade, talvez uma mudança de comportamento, talvez simplesmente a coragem de tentar novamente. E você olha para trás e pensa: ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu permaneci aberto, ainda bem que eu escolhi confiar. E agora, agradeça. Agradeça pelo que já existe. Agradeça pelo que está sendo construído. Agradeça pelo que ainda não consegue ver. Agradeça pelas pequenas vitórias. Agradeça pelas grandes conquistas. Agradeça pelos caminhos que se abriram. E agradeça também pelos caminhos que não se abriram. Porque talvez eles tenham protegido você de algo que ainda não compreendia. Confie. Nem toda porta fechada é uma perda. Nem todo atraso é uma negação. Nem todo desvio é um erro. Às vezes, o caminho que parece mais longo está preparando você para algo maior. Por isso, hoje, eu agradeço, eu confio, eu aceito, eu recebo e eu declaro: minha vida está aberta para novas possibilidades. Minha mente está aberta para novas ideias. Meu coração está aberto para a confiança. Minha consciência está aberta para a prosperidade. E agora, guarde estas palavras dentro de você. Obrigado, Pai, porque aquilo que ainda não vejo já está sendo preparado. Eu agradeço antes de ver, porque escolho confiar antes de compreender. Respire profundamente e permita que essa sensação permaneça. Não tenha pressa de sair desse estado. Permita que a gratidão permaneça dentro de você, porque agora estamos chegando a um momento ainda mais profundo. O momento em que vamos revelar a chave que foi prometida no início desta oração. A chave que pode mudar a maneira como você se relaciona com suas próprias palavras. A chave que pode fazer você perceber por que algumas pessoas pedem prosperidade.
mas continuam, sem perceber, declarando escassez todos os dias. Por isso, continue comigo, porque agora vamos entrar no clímax desta oração. E a pergunta que precisamos responder é: como pedir prosperidade com uma mão, enquanto declaramos escassez com a outra? A resposta está mais perto do que você imagina. E talvez, depois de descobrir essa chave, você nunca mais volte a falar sobre sua vida financeira da mesma maneira. E agora, chegamos ao momento que eu prometi a você no início desta oração. O momento de revelar a chave. A chave que pode mudar a maneira como você olha para a prosperidade. A chave que pode fazer você perceber por que muitas vezes uma pessoa pede abundância, mas continua alimentando a escassez. Por que pede novas oportunidades, mas logo depois declara que nada vai dar certo? Por que pede portas abertas, mas passa o dia inteiro dizendo que todas as portas estão fechadas? E a chave é esta: não peça prosperidade com uma mão enquanto declara escassez com a outra. Pare por um instante e deixe essa frase entrar profundamente em sua consciência. Não peça prosperidade com uma mão enquanto declara escassez com a outra. Você pode fazer uma oração poderosa. Pode declarar abundância. Pode dizer: eu aceito a prosperidade divina. Mas se 5 minutos depois você começar a repetir: eu nunca tenho dinheiro, tudo está difícil, nada dá certo para mim, eu sempre perco, eu nunca vou conseguir, você está alimentando uma direção completamente diferente daquela que acabou de declarar. É por isso que a oração não termina quando o vídeo termina. A oração continua nas suas palavras, continua nos seus pensamentos, continua na maneira como você reage, continua naquilo que você escolhe acreditar quando ninguém está olhando. Essa é a verdadeira chave. Vigie as palavras que você usa depois de orar, porque é muito fácil declarar prosperidade durante alguns minutos e depois voltar automaticamente para o velho padrão. Mas hoje, você está consciente, e aquilo que se torna consciente pode ser transformado. Então, a partir de agora, quando você ouvir dentro de si: eu não tenho dinheiro, pare, respire e escolha uma nova declaração. Diga: eu estou aberto para receber novas soluções e oportunidades. Não importa se você ainda não sabe como. Não importa se, neste exato momento, sua situação parece difícil. Você não está tentando negar a realidade. Você está recusando transformar uma circunstância em uma sentença definitiva. Você está dizendo: esta é a minha situação de hoje, mas não precisa ser a minha realidade para sempre. E quando surgir o pensamento: nada dá certo para mim, pare e declare: novos caminhos estão se abrindo para mim. Quando você pensar: eu nunca tenho sorte, declare: eu permaneço aberto para novas possibilidades. Quando pensar: eu não sei o que fazer, declare: eu recebo sabedoria e clareza para dar o próximo passo. Quando pensar: é impossível, declare: existe uma possibilidade que eu ainda não consigo enxergar. Perceba, você não está fingindo, você está escolhendo não alimentar o medo. E isso é muito diferente. Você reconhece o desafio, mas não transforma o desafio em identidade. Você reconhece a dificuldade, mas não declara que a dificuldade será eterna. Você reconhece que ainda não possui a resposta, mas não afirma que não existe resposta. Essa é a chave. Não transforme o momento presente em uma profecia sobre o seu futuro, porque aquilo que você vive hoje é apenas um capítulo. Não é o livro inteiro. Talvez você tenha enfrentado perdas. Talvez tenha cometido erros. Talvez tenha tomado decisões financeiras das quais se arrepende. Talvez tenha confiado em pessoas que decepcionaram você. Talvez tenha passado por situações que fizeram você acreditar que prosperidade não era para você. Mas escute com atenção. O seu passado não tem autoridade absoluta sobre o seu futuro. Você pode aprender, você pode mudar, você pode recomeçar, você pode escolher uma nova direção, você pode construir uma nova relação com o dinheiro, você pode desenvolver sabedoria, você pode reconhecer novas oportunidades, você pode abrir espaço para o novo.
E agora, eu quero que você repita comigo, devagar, com consciência. Eu não sou a minha falta. Eu não sou os meus problemas. Eu não sou os meus erros. Eu não sou as minhas perdas. Eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu sou capaz de aprender. Eu sou capaz de crescer. Eu sou capaz de mudar. Eu estou aberto para novas possibilidades. Eu estou aberto para novas oportunidades. Eu estou aberto para novas soluções. Eu aceito a prosperidade divina. Agora, imagine que você está encerrando um ciclo de palavras repetidas sem consciência. Um ciclo de pensamentos automáticos. Um ciclo em que você sempre esperava o pior. Um ciclo em que você acreditava que precisava lutar contra tudo. Um ciclo em que a escassez parecia ser sua única realidade. Hoje, você não precisa mais carregar isso da mesma maneira. Você pode deixar ir. Você pode dizer: eu libero a antiga mentalidade de escassez. Eu libero o medo constante da falta. Eu libero a necessidade de acreditar que tudo será difícil. Eu libero as palavras que diminuem minha esperança. Eu libero as declarações que fecham meus caminhos. E agora, eu escolho uma nova linguagem. Uma linguagem de confiança. Uma linguagem de abertura. Uma linguagem de sabedoria. Uma linguagem de prosperidade. A partir de hoje, quando eu não souber como, eu direi: eu estou aberto para encontrar uma solução. Quando eu não enxergar uma saída, eu direi: eu permaneço aberto para novos caminhos. Quando eu sentir medo, eu direi: eu escolho confiar. Quando eu enfrentar uma dificuldade, eu direi: esta situação pode ser transformada. Quando uma porta se fechar, eu direi: eu permaneço aberto para a próxima oportunidade. Quando algo não acontecer no tempo que eu esperava, eu direi: eu confio no processo e continuo caminhando. E quando a prosperidade chegar, eu não vou rejeitá-la. Eu não vou sentir culpa. Eu não vou acreditar que não mereço. Eu vou receber com gratidão. Eu vou administrar com sabedoria. Eu vou multiplicar com consciência. E vou permitir que o bem que chega até mim também alcance outras vidas. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas acumular, é transbordar. É ter o suficiente para respirar. É ter sabedoria para escolher. É ter liberdade para ajudar. É ter paz para viver. É ter consciência para reconhecer que aquilo que você recebe pode se transformar em algo maior. E agora, quero que você coloque sua mão sobre o coração, se puder. Respire profundamente e diga: eu encerro agora o ciclo da escassez dentro de mim. Mais uma vez. Eu encerro agora o ciclo da escassez dentro de mim. Eu não alimento mais pensamentos que me diminuem. Eu não alimento mais palavras que me enfraquecem. Eu não alimento mais declarações de derrota. Eu escolho palavras de fé. Eu escolho palavras de confiança. Eu escolho palavras de abertura. Eu escolho palavras de prosperidade. Minha palavra é consciente. Minha palavra é poderosa. Minha palavra está alinhada com aquilo que desejo viver. E agora, vamos elevar ainda mais essa declaração. Porque você não chegou até aqui apenas para repetir palavras. Você chegou até aqui para tomar uma decisão. A decisão de vigiar sua consciência. A decisão de escolher suas palavras. A decisão de não fechar com medo as portas que você pediu para serem abertas. E então declare: eu não peço prosperidade enquanto declaro escassez. Eu não peço abundância enquanto alimento a falta. Eu não peço novas portas enquanto digo que todas estão fechadas. A partir de hoje, eu escolho coerência. Minha oração diz: eu aceito. Minha palavra diz: eu recebo. Minha consciência diz: eu estou aberto. Minha atitude diz: eu estou preparado. E minha gratidão diz: eu confio. Agora, repita comigo uma última vez: eu aceito a prosperidade divina. Eu recebo com gratidão. Eu estou aberto para novas oportunidades. Novos caminhos se abrem para mim. Eu tenho sabedoria para reconhecer as oportunidades certas.
Eu tenho coragem para agir. Eu tenho discernimento para escolher. Eu tenho paz para esperar. Eu tenho fé para continuar. Minha prosperidade se expande. Minha prosperidade se multiplica. Minha prosperidade transborda. E agora, fique em silêncio por alguns segundos. Respire. Perceba o que acabou de acontecer. Você começou esta oração pedindo. Depois, você aceitou. Você abriu espaço. Você declarou. Você visualizou. Você agradeceu. E agora, você compreendeu a chave. A oração não termina quando você diz amém. Ela continua na próxima palavra que você escolher, na próxima reação, no próximo pensamento, na próxima decisão. Por isso, quando este vídeo terminar, vigie suas palavras. Quando surgir um problema, vigie suas palavras. Quando sentir medo, vigie suas palavras. Quando ouvir alguém dizendo que nada vai dar certo, vigie suas palavras. Não porque você precisa viver em constante tensão, mas porque você agora sabe que suas palavras podem direcionar sua atenção. E aquilo que recebe sua atenção pode influenciar suas escolhas. Então escolha com consciência. Escolha a fé. Escolha a esperança. Escolha a confiança. Escolha a prosperidade. E agora, prepare-se para a nossa declaração final, porque nos próximos minutos, vamos selar tudo aquilo que foi declarado aqui. Vamos repetir as palavras que representam essa nova consciência. Vamos encerrar esta oração não com medo, mas com gratidão. Não com dúvida, mas com confiança. Não com escassez, mas com abertura. E você vai declarar uma última vez: eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu confio, eu prospero, eu transbordo. E quando você terminar esta oração, lembre-se da chave. Não peça prosperidade com uma mão enquanto declara escassez com a outra. A partir de hoje, que suas palavras sejam conscientes, que seus pensamentos sejam fortalecidos pela fé, que suas ações sejam guiadas pela sabedoria e que sua consciência permaneça aberta para reconhecer as oportunidades que surgirem em seu caminho. Porque você não precisa saber exatamente como. Você precisa apenas permanecer aberto. Você precisa apenas continuar. Você precisa apenas confiar. E agora, com o coração em paz, vamos fazer a nossa declaração final. Eu aceito a prosperidade divina. Eu recebo com gratidão. Eu confio. Eu agradeço. E eu permito que a prosperidade se multiplique em minha vida. E agora, chegamos aos últimos momentos desta oração. Mas antes de terminar, eu quero que você perceba algo. Você começou esta jornada talvez carregando preocupações. Talvez tenha chegado aqui pensando em uma conta, em uma dívida, em uma dificuldade, em uma situação que ainda não sabe como resolver. Mas agora, você está saindo deste momento com uma nova declaração, uma nova escolha, uma nova consciência. Você não precisa sair daqui acreditando que todos os seus problemas desapareceram instantaneamente. Você só precisa sair daqui acreditando que novos caminhos podem existir, que novas possibilidades podem surgir, que você pode agir com sabedoria, que você pode permanecer aberto e que você não precisa permitir que o medo seja a voz mais poderosa dentro de você. Por isso, agora vamos fazer nossa declaração final e desta vez, não tenha pressa. Deixe cada palavra entrar profundamente. Se puder, feche os olhos, respire e repita comigo. Eu aceito. Eu aceito o bem. Eu aceito a abundância. Eu aceito novas possibilidades. Eu aceito novas oportunidades. Eu aceito soluções que ainda não consigo enxergar. Eu aceito caminhos que ainda não conheço. Eu aceito a sabedoria para reconhecer aquilo que é bom para mim. Eu aceito a coragem para avançar quando chegar o momento. Eu aceito a paz que nasce quando escolho confiar. Eu aceito a prosperidade divina. Mais uma vez, com todo o seu coração. Eu aceito a prosperidade divina. Eu aceito que minha vida pode mudar. Eu aceito que novas portas podem se abrir. Eu aceito que novas oportunidades podem surgir. Eu aceito que posso aprender.
Eu aceito que posso crescer. Eu aceito que posso prosperar. E agora, eu recebo. Eu recebo com o coração aberto. Eu recebo com gratidão. Eu recebo com sabedoria. Eu recebo sem medo. Eu recebo sem culpa. Eu recebo sem resistência. Eu recebo aquilo que chega até mim para o meu bem. Eu recebo novas ideias. Eu recebo novas oportunidades. Eu recebo novas soluções. Eu recebo novas possibilidades. Eu recebo a prosperidade. Eu estou pronto para receber. Diga: eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para reconhecer. Eu estou pronto para agir. Eu estou pronto para crescer. Eu estou pronto para administrar com sabedoria aquilo que chegar. Eu estou pronto para cuidar daquilo que recebo. Eu estou pronto para multiplicar aquilo que tenho. Eu estou pronto para prosperar com equilíbrio. E agora, eu agradeço. Eu agradeço pelo que já tenho. Eu agradeço pelo que já conquistei. Eu agradeço pelas pequenas vitórias. Eu agradeço pelas grandes bênçãos. Eu agradeço pelas portas que se abriram. Eu agradeço também pelas portas que se fecharam e me protegeram de caminhos que não eram para mim. Eu agradeço pelas lições. Eu agradeço pelo crescimento. Eu agradeço pela sabedoria. Eu agradeço pelas oportunidades que ainda não chegaram aos meus olhos. Eu agradeço pelas soluções que ainda não consigo enxergar. Eu agradeço pelas possibilidades que estão surgindo. E declaro: obrigado, Pai, porque aquilo que ainda não vejo já está sendo preparado. Eu agradeço antes de ver. Eu confio antes de compreender. Eu agradeço antes de saber como, porque escolho permanecer em fé. E agora, eu confio. Eu confio no próximo passo. Eu confio na sabedoria que está crescendo dentro de mim. Eu confio que posso encontrar soluções. Eu confio que posso reconhecer oportunidades. Eu confio que posso tomar decisões melhores. Eu confio que não preciso conhecer todo o caminho para continuar caminhando. Eu confio, mesmo quando ainda não vejo. Eu confio, mesmo quando ainda não compreendo. Eu confio, mesmo quando o caminho parece incerto, porque eu escolho não ser governado pelo medo. Eu escolho ser guiado pela confiança. E agora, eu prospero. Eu prospero em consciência. Eu prospero em sabedoria. Eu prospero em oportunidades. Eu prospero em equilíbrio. Eu prospero em paz. Eu prospero em meus projetos. Eu prospero em meu trabalho. Eu prospero em minha vida financeira. Eu prospero porque estou aprendendo a reconhecer o valor daquilo que recebo. Eu prospero porque estou aprendendo a administrar com sabedoria. Eu prospero porque estou aberto para crescer. Eu prospero. E agora, eu transbordo. Minha prosperidade transborda. Minha paz transborda. Minha gratidão transborda. Minha confiança transborda. Minha sabedoria transborda. Minha prosperidade alcança minha casa. Alcança minha família. Alcança meus projetos. Alcança meus sonhos. E aquilo que chega até mim pode se transformar em bênção para outras pessoas. Eu prospero e permito que minha prosperidade faça o bem. Eu recebo e compartilho com sabedoria. Eu cresço e ajudo outros a crescerem. Eu avanço e deixo um caminho de esperança por onde passo. Minha prosperidade não termina em mim, ela transborda. E agora, vamos declarar tudo uma última vez. Se você puder, coloque a mão sobre o coração, respire profundamente e diga comigo: eu aceito a prosperidade divina. Eu recebo com gratidão. Minha provisão é abundante. Minha prosperidade se multiplica. Novas portas se abrem para mim. Novos caminhos se revelam diante de mim. Eu estou pronto para receber. Eu estou aberto para o bem. Eu confio. Eu agradeço. Eu prospero. Eu transbordo. Agora, respire e permita que essas palavras permaneçam dentro de você. Não tenha pressa. Apenas sinta. Você chegou até aqui. Você orou. Você declarou. Você visualizou. Você agradeceu. E agora, você entrega. Entrega o medo. Entrega a ansiedade.
Entrega a necessidade de controlar cada detalhe e escolhe confiar, porque você fez a sua parte. Você abriu o coração. Você declarou sua intenção. Você escolheu uma nova direção. Agora, continue caminhando. Continue observando suas palavras. Continue percebendo as oportunidades. Continue agindo com sabedoria. Continue agradecendo e, principalmente, não permita que uma dificuldade momentânea faça você voltar para as antigas declarações. Se algo não acontecer imediatamente, não diga, nada funciona. Diga, eu continuo aberto. Se uma porta fechar, não diga, tudo acabou. Diga, eu confio que outro caminho pode surgir. Se você não enxergar a solução, não diga, não existe saída. Diga, eu estou aberto para encontrar uma solução. Lembre-se da chave que descobrimos juntos. Não peça prosperidade com uma mão enquanto declara escassez com a outra. A partir de hoje, escolha suas palavras, escolha sua consciência, escolha sua resposta, escolha confiar. E agora, vamos selar esta oração. Diga, eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu confio, eu prospero, eu transbordo, está feito. Assim é. Amém. Respire profundamente e antes de sair deste vídeo, se esta oração falou diretamente ao seu coração, se você sentiu que precisava ouvir estas palavras exatamente neste momento, eu quero convidar você a fazer uma última declaração. Escreva nos comentários, eu aceito a prosperidade divina. Escreva como uma declaração de fé, como um compromisso com uma nova consciência, como uma forma de lembrar a si mesmo que você escolhe permanecer aberto para novas possibilidades. E se você quiser voltar a esta oração em outro momento, salve este vídeo. Você pode retornar sempre que sentir necessidade de renovar sua fé, sempre que quiser silenciar a mente, sempre que quiser lembrar das suas declarações, sempre que precisar reencontrar a sensação de confiança que cultivamos aqui. Porque algumas orações são ouvidas uma única vez, mas algumas palavras precisam ser lembradas novamente. Então, quando sentir que precisa, volte, respire, feche os olhos e declare novamente: eu aceito, eu recebo, eu agradeço, eu confio, eu prospero. E nunca se esqueça da chave. Não peça prosperidade com uma mão enquanto declara escassez com a outra. Vigie suas palavras, escolha suas declarações, permaneça aberto, caminhe com sabedoria e confie. Que a paz acompanhe seus pensamentos, que a sabedoria acompanhe suas decisões. Que novas oportunidades encontrem você preparado, que a prosperidade encontre espaço em sua consciência e que tudo aquilo que chegar até você seja recebido com gratidão, administrado com sabedoria e transformado em bênção. Eu aceito. Eu recebo, eu agradeço, está feito, assim é. Amém.